Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Hoje nós vamos falar sobre a reforma do imposto de renda. A proposta, que é do Executivo, já passou pela Câmara dos Deputados e está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e é também uma das prioridades do governo federal. Vamos conversar agora com o relator dessa matéria, senador Ângelo Coronel, que é do PSD da Bahia. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Oi, Carla, tudo bem? À sua disposição para tratar desse assunto, que é um assunto muito importante, que mexe com a vida de milhões de brasileiros, mexe com a vida de todas as empresas do Brasil. É um assunto polêmico, mas estou à sua disposição para qualquer questionamento para que a gente esclareça para o nosso público brasileiro. Senador, então vamos começar aí, porque o senhor já sinalizou a intenção de alterar a proposta, principalmente naquela questão da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, que veio da Câmara com uma faixa de R$ 2.500, que seria a faixa de isenção. Até quanto o senhor acha que é possível conseguir aumentar esse limite de isenção? Na verdade, eu tenho um projeto tramitando no Senado, onde a faixa de isenção seria de R$ 5.000. Ou seja, quem ganha até R$ 5.000 ficaria isento do imposto de renda à pessoa física. Mas, evidentemente, esse projeto do governo, que foi aprovado pela Câmara e está no Senado, porque eu sou o relator, está travado em R$ 2.500. Eu vou analisar, ver os números para ver qual o impacto saindo de R$ 2.500 para R$ 5.000. Então, estamos na parte ainda de fazer os cálculos, para que a gente possa, com isso, atender aí em torno de 25 milhões de brasileiros. Tem ideia de onde sairia essa compensação, senador? Olha bem, quando você faz alguma renúncia fiscal, principalmente do imposto de renda, você sacrifica a receita da União, de estados e municípios. O que nós estamos vendo agora é se com a tributação de lucros e dividendos se dá para cobrir esse déficit. Então, tudo isso, estamos ainda na fase de cálculos, de análises, para que a gente faça um relatório embasado. Estou ouvindo, Carla, todos os segmentos da economia brasileira, abrir as portas do meu gabinete para atender a todos que querem discutir a matéria. Não dá para fazer um relatório e a plenário sem ouvirmos os pagadores de impostos, que são eles os responsáveis por gerar recursos para tocar a máquina pública de todos os entes federados. Senador, como o senhor mesmo falou no início, essa é uma proposta polêmica. Senadores já, inclusive, pediram a rejeição dessa proposta completa, a rejeição completa, em função da perda de arrecadação, que tem essa expectativa de perda de arrecadação. Estados e municípios reclamam também, porque vão perder repasses em função da desoneração do imposto de renda da pessoa jurídica e argumentam que a tributação de lucros e dividendos não compensaria essas perdas. Como é que estão esses cálculos, senador? Olha, eu estou me preparando tecnicamente e também aguardando alguns dados da Receita Federal. Evidentemente, se você cai, como caiu na Câmara, para 26% o imposto de renda à pessoa jurídica, isso a soma do imposto de renda com a contribuição social, com a alíquota aí que está chegando a 26%, nós temos também a questão dos 15% da taxação de lucros e dividendos. Ou seja, você está tirando o imposto de renda de 34% para 26% e está pegando a tributação de dividendos saindo de 0 para 15%. Essa conta ainda não posso aferir se fecha. Por isso que eu fico ainda sem dar uma resposta suficiente para querer agradar o mercado, sem ter os dados na mão. Porque você sabe, imposto é um produto, até um nome, e o nome é feio, imposto, que ninguém gosta disso. Mas nós temos que ter, que é o imposto que toca a máquina pública brasileira, nós precisamos adequar que agrade o pagador e que agrade o recebedor. E, consequentemente, agrade também aqueles que vão usar esse imposto para melhorar a condição de vida da população brasileira. Agora, cara, não adianta nada com assodamento, com essa rapidez, com pressão, porque eu não me predispus a relatar essa matéria sob pressão de governo ou sob pressão de grupos.
vou fazer com muita calma, ter um mês de outubro todo pela frente para discutir, dialogar e ouvir, para que após essa data eu possa lavrar o relatório, tabulando todos os dados e informações que eu vou receber e que estou recebendo, para que esse relatório seja apreciado e que eu apresente um texto palatável e que chegue na Câmara também, praticamente sem precisar fazer nenhuma alteração. Senador, a gente sabe que essa proposta é uma das necessidades, ela é necessária para o governo para que seja viabilizado o Auxílio Brasil. Queria saber como é que estão essas conversas, porque há prazos, o senhor já disse que pretende ouvir os setores da sociedade, os setores interessados, né, os afetados com essa proposta, e há um prazo, que é novembro. Como é que estão? O senhor teve conversas com o ministro Paulo Guedes, como é que estão essas negociações em termos de prazo? Olha, eu estive com o ministro Paulo Guedes na segunda-feira passada e ele realmente pediu que eu desse celeridade. Eu não respondi nada, primeiro eu recebi o projeto, estou analisando. Agora, o Congresso aprovou na semana passada o PLN, na qual você pode já preparar o Auxílio Brasil, que é o grande trunfo que o governo quer para o final desse ano, que é aumentar o Bolsa Família de 14 para 17 milhões de pessoas e também passar para R$300. Só que nós aprovamos que não precisa o projeto do imposto de renda estar aprovado, só precisava ele estar tramitando como está. Então, essa pressa do governo em aprovar, depois do PLN votado na segunda-feira, deixou de existir essa pressa. É evidente que, se o governo também achar que deve fazer um auxílio, uma ampliação do auxílio emergencial, ou lançar um Renda Brasil provisório por 2 anos, que ele não se transforme numa despesa perene, não precisa nem votar esse projeto com tamanha pressa, porque esse projeto está sendo dado pressão pelo governo para a questão da parte técnica, ter fonte de receita para cobrir a fonte de despesa, porque você não pode criar no orçamento uma despesa nova se você ter a contrapartida da despesa. Mas, como eu te disse, como foi aprovado o PLN, que não precisa aprovar, só precisa estar tramitando, já facilita. E se o governo ainda tiver mais pressa de fazer, é só ele fazer um programa temporário que daqui a 2 anos tem tempo suficiente para fazer uma reforma com mais substância e que a gente consiga agradar, satisfazer e não deixar trauma em nenhum segmento da economia brasileira. Mas quando que o senhor acha que consegue apresentar o seu relatório? Vou apresentar o relatório, está previsto para o final de outubro, para que, com isso, seja apreciado na CAI e, consequentemente, no plenário. Agora, no decorrer desse mês de outubro, teremos várias audiências públicas com segmentos, com tributaristas, para que a gente discuta a matéria, que uma matéria dessa natureza, Carla Benevides, não pode ser votada sem ouvir todos os envolvidos. Senador, o senhor também comentou sobre outras 2 fontes de receita que poderiam auxiliar, aí a minha dúvida é essa, se estariam já no seu relatório, que é a questão da legalização dos jogos de azar e também o aumento da contribuição do setor da mineração. Na verdade, eu fico a me perguntar que as grandes potências do mundo, todas têm os jogos legalizados. Para você ter uma ideia, a Itália, 1,3% do PIB da Itália vem dos jogos. Aqui no Brasil, se fizermos a mesma conta que é feita na Itália, a gente teria aqui uma arrecadação no Brasil em torno de 70 bilhões por ano com a arrecadação dos jogos. Hoje, Carla, os jogos são bancados livremente no Brasil e não leva R$1 de imposto para os cofres públicos. Eu acho isso um contrassenso. Não sou eu que inventei o jogo já existe. O jogo já existe no Brasil. Quem é que não sabe qual é o interior do Brasil que não tem o jogo do bicho, que não tem caça-níquel? Outras cidades maiores têm bingo, tem jogos eletrônicos. Por que não taxar? Por que não cobrar um imposto? Porque tem gente que acha que o jogo é uma tese de costume. Mas para mim, jogo, e para muitos no mundo, o jogo é uma atividade econômica. Se é uma atividade econômica, vamos cobrar o imposto deles. É mais dinheiro que entra para os cofres do Estado, dos municípios, da União.
Quer dizer, nós temos a Loteria Federal, que é jogo, é legalizado. Esportiva é jogo, é legalizado. Estamos aprovando mais 2 loterias aí agora no Congresso, é jogo, está sendo legalizado. E por que não legalizar as demais modalidades? Por quê? Eu acho que está tendo um excesso de hipocrisia daqueles que não querem, em hipótese alguma, a legalização dos jogos no Brasil. E olha, se legalizasse os 30 bi que o Renda Brasil precisa, não precisava ter essa celeuma agora de mexer em imposto de renda, porque o dinheiro entraria direto na fonte. Mas isso pode entrar no seu relatório, senador? Não, eu não vou colocar no relatório legalização dos jogos, porque tem vários projetos tramitando, inclusive eu sou relator de um projeto do senador Roberto Rocha. Eu vou apresentar o meu parecer. O projeto do Roberto Rocha era só para legalizar cassinos. Eu incluí todas as modalidades e espero, até o final desse mês de outubro, a depender de combinar com o presidente Rodrigo Pacheco, se ele topar pautar, eu apresento o relatório que já está pronto e a gente botar esse tema para ser discutido pelo plenário do Senado e depois pelo plenário da Câmara. A Câmara, o presidente Arthur Lira já instituiu uma comissão para tratar essa questão. E eu vou até, inclusive, solicitar ao presidente Rodrigo Pacheco que também institua uma comissão para tratar desse tema. Porque eu digo, não é costume, é regularizar uma atividade econômica que está deixando de colocar recursos direto nos cofres da União, de estados e municípios. E, para isso, a gente tem que dar celeridade a esse tema. Tá certo, senador. Quero agradecer muito a sua participação aqui no programa Argumento. Obrigado, Carla. Quero dizer, nesse momento, a todo o povo brasileiro, o nosso relatório sairá contemporizando, quebrando arestas para que o pagador fique de comum acordo com o recebedor. Não dá para um perder e o outro ganhar. Temos que fazer o contrapeso. Obrigado. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.